pessoal, para mais uma live aqui do Cast Tour. Como é que vocês estão? Eu vou dar um tempinho pro pessoal já começar a entrar aí. Vamos lá. Hoje é quinta-feira maravilhosa. Bora. Como eu já expliquei nas outras lives, eu estou sem estúdio no momento aqui no Mato Grosso, mas o Cast Tour não para, né? Vamos de live, a gente tá tentando levar da mesma forma que era no estúdio, claro, tem toda uma diferença, mas a essência do Cast Tour continua a mesma, tá, gente? Vamos ver aqui, o pessoal tá entrando. Vamos lá, deixa eu organizar aqui, esperar minha convidada entrar. Então, enquanto o pessoal vai entrando aí pra live e tudo, a gente tá começando mais cedo, 15 minutos mais cedo, né? Na verdade, porque eu tinha marcado aqui às 7 horas e em Santa Catarina já é 8 horas, né? Mas vamos falar de gente que ajuda a gente, né? Vou falar aqui dos nossos apoiadores, tá? Em Santa Catarina, quem apoia nós em Santa Catarina? A minha apoiadora Master, Poderosas Cash, esse podcast maravilhoso também da minha amiga Jennifer, né? A gente tem uma parceria muito gigante, assim, dos podcasts, tá? Tanto o Cast Tour apoia ela, quanto ela nos apoiam. Luau da Barra, o almoço mais maravilhoso, dia de domingo. Gente, acordou, não tem lugar pra almoçar, vão pro Luau da Barra. E tá assim, ó, cada vez mais, assim, com mais atrativo, com mais coisas, entendeu? E aquele almoço gigante, aquele peixinho maravilhoso da Ângela que... Ai, que saudade que eu tenho. Aquela diversidade de saladas também, pra quem gosta muito de salada, tá? E também a minha amiga Kelly, da loja do Brás, essas meninas que só trazem alegria pra gente. Gente, é sério, eu amo o Instagram do Brás. Amo. E não só amo o Instagram do Brás, como eu amo as meninas lá também. E também, né, a loja, você chega lá, você tem tudo que você precisa, do esporte fino, tudo que você precisar, lá tem, né? Tô me arrumando aqui, minha blusa tá meio... Deixa eu ver aqui, isso, arrumei. E vamos agora aqui pra Colíder. Você achou que o Cast Tour não tinha apoiadores em Colíder? Temos também aqui em Colíder nossos grandes apoiadores. Nossa apoiadora Master de Colíder, Marina Pôr do Sol, esse destino maravilhoso. Se você não conhece ainda, quer vir passar as férias aqui, Marina Pôr do Sol MT, já entra aí no Instagram da Marina e dá uma olhada nesse paraíso que te espera. Amazon Empreendimentos, quer empreender, quer maior condomínio de Colíder, ó, o Cast Tour vai começar a mostrar pra vocês, tá? Você que, eu queria ter uma casa numa cidade mais pequena, saia um pouco da muvuca, eu vou mostrar pra vocês esse condomínio maravilhoso que a Amazon te oferece, tá? Que é gigante, seguro. Não, gente, é lindo lá. E a minha convidada já entrou, já vou chamar ela, Annalisa, eu já vou te chamar, ela acabou de entrar. Então, terminando de falar aqui do condomínio ali da Amazon, eu vou mostrar pra vocês como que é lá. Temos a arquiteta Carol, que ela dá todo o suporte pra você construir a tua casa, com toda a delicadeza. A Carol já participou do Cast Tour. Essa semana eu vou colocar pra vocês alguns cortes da entrevista que ela fala, entendeu? Da arquitetura dela aqui em Colíder. E também, claro, não poderia deixar de esquecer o Boticário, né, de Colíder, essa loja maravilhosa que está com uma promoção muito legal, tá, gente? Eles agora tá entrando com uma ação lá, maquiando. Eu postei nos stories, mas eu vou até lá semana que vem para falar mais um pouquinho de vocês dessa ação deles, que é maquiagem. Além de você se maquiar, aprender um toque de maquiagem, você ganha um valor X. Eu não sei falar direitinho como que vai ser a ação. Eu coloquei nos stories, mas eu vou até lá falar com a Giovana, falar com a equipe do Boticário para eles explicarem bem melhor para vocês. E dia 31 agora, em parceria também com a Marina Pôr do Sol, com o Cast Tour, a live da loja Alô Paraná, com os looks maravilhosos. Ela vai dar 60%, gente, de desconto nos looks dela. Eu tô assim, né, muito ansiosa. E também... o mês que vem a Marina Pôr do Sol está entrando com ação com a... Gente, eu sou péssima para falar alguns nomes assim meio complicado, né? Quem já me acompanha já sabe.
Mahonic. Essa marca é muito famosa. Eu ganhei essa amostra e essa daqui especificamente eu tô mostrando pra vocês. Gente, é uma delícia esse perfume. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa marca é muito famosa, tá? E eles têm uma representante aqui, onde o Cast Tour também vai começar a mostrar pra vocês a loja, as novidades e tudo mais. Agora eu vou chamar minha convidada, que ela já entrou aqui. Deixa eu chamar aqui a Annalise. Annalise. Vamos ver. Olha só quem está chegando. Olá! Tudo bem? Quanto tempo? Então, como é que tá essa Santa Catarina? Ai, tá uma delícia por aqui. Agora tá começando a vir o friozinho hoje, já bateu um vento sul aqui, né? Choveu um pouquinho e deu uma esfriadinha. Tá uma chuva e um frio aí. Agora acho que o frio vem. Ainda aqui continua calor, tá, gente? Ah, Aqui não tem. Aqui é verão o ano todo. agora tá começando a seca por aí, né? Tá, isso agora. E assim, ó, eu até o pessoal daqui tá falando, tá preparada? Porque agora começa a seca, né? Porque tem umas chuvas bem assim, as chuvas daqui é diferente, tá, gente? É muito brava as chuvas aqui, Annalise. É. Teve um temporal que eu fiquei muito assustada, sério. Nossa, Mas foi tranquilo, né? Eu tô vivendo no Paraíso, a Marina Porto Sol é um lugar gigante que é transformador. Mas, primeiramente, Annalise, muito obrigada por aceitar esse convite do Cast Tour. imagina, obrigada pelo convite. Na verdade, era para você ter ido no estúdio, né? Quando eu tava. Sim, ano passado ainda. Aí não teve como, e agora, como eu não consegui um estúdio aqui ainda, infelizmente, mas eu já tô mexendo meus pauzinhos e vai dar certo, em nome de Jesus. Eu tô continuando nas lives porque o Cast Tour não pode parar. Com certeza. Começar. Annalise, me fala um pouco dessa mulher maravilhosa, Annalise. Ai, Ana Lises é uma mulher que nasceu no Paraná, sou paranaense de nascimento, nasci em Maringá, vim criança aqui para Santa Catarina, Uhum. faz 30 anos já que moro em Santa Catarina, então assim, meu coração é catarinense, né? E tive os meus filhos aqui, casei por aqui também, né? Então é um estado que eu amo muito e atualmente estou morando aqui em Porto Belo. Já morei na praia há anos atrás e tive a oportunidade, 3 anos atrás, de vir morar para cá de novo. E a Annalise é uma pessoa que é muito família e que gosta muito de trabalhar, de passear, de viajar. Já até morei no Mato Grosso, quando eu era bebezinha, já morei em Cuiabá. Annalise. Qual cidade? Então, eu morei em Cuiabá. Cuiabá. Legal. Isso. Acho que mais ou menos 800. Eu tô em Colíder. Eu acho que fica mais ou menos uns 700 quilômetros de Cuiabá. Mas eu sei que dá quase 7 horas de viagem. Por aí. É longinho, né? Só um pouquinho. Eu tenho. Eu já passei por Colíder algumas vezes, até porque eu tenho parentes, tenho um tio que mora em Sinop, Ah, esse nome. né? Tio e primos que moram. Ah, Isso, então moram por ali. Então, a última vez que nós fomos para o Mato Grosso faz 5 anos já. olha. Agora tá completando 5 anos da última vez que a gente foi. Te faço o convite a vir novamente para cá e vir aqui na Marina Pôr do Sol. Não sei se você Ah, tá, muito obrigada. não sei se você consegue estar acompanhando um pouquinho do que eu posto aqui. A gente está abrindo o destino aqui e graças a Deus em 4 meses a gente já está conseguindo colocar várias, assim, o projeto está crescendo para realmente ser um ponto turístico de Colíder. Ai, que legal, então. Mas vou sim, tá? Com certeza, eu vou para aí assim que tiver oportunidade. Lá. Quando eu te conheci, você estava com um empreendimento ali em Itapema, né? Que era choperia, era a choperia, né? Até fiz Isso. meu aniversário lá. Tá, me conta um pouco. Tá, a Annalise resolveu ser empresária, abrir uma choperia em Itapema. Me conta um pouco dessa parte da sua história. Sim, eu, há uns anos atrás, na verdade, assim, eu me formei em administração de empresas. Meu pai é Hum, hoteleiro no interior de Santa Catarina, tem um hotel em Piratuba, cidade de Águas Termais.
E fui trabalhar no hotel, na parte administrativa e etc. E fiz, assim, carreira dentro do Ah, hotel. Trabalhei 7 anos nessa parte administrativa, mas em paralelo, eu e meu marido, a gente sempre teve assim um sangue empreendedor muito forte na família, né? E nós abrimos uma danceteria lá olha atrás. que E é bacana. Olha, nem a isso. frase, né? É. E aí a gente tinha a danceteria, teve um momento que a gente teve também um barzinho por lá, também em Piratuba, e também trabalhando em hotel, né? E aí a gente acabou, deu 5 anos lá, a gente fechou a danceteria e tal, resolveu focar só na parte de hotel, e aí na época também é, mudei de setor lá dentro do hotel, né? Fui para gerência de hospedagem e fiquei mais 7 anos trabalhando lá. E era um desejo da família, já na época, de começar a se estabelecer aqui pelo litoral, Ah, aqui em Itapema especificamente, porque a família sempre frequentou aqui a cidade, né? Então eu venho para cá, eu brinco, eu conheço Itapema desde bebezinha, né? Eu vim para cá minha vida inteira, a família sempre teve assim em casa de veraneio e etc. Então assim, a ideia seria justamente a família começar a se estabelecer para cá. sim. E aí nós fomos meio que os escolhidos, assim, né? Dedocraticamente não, Annalise e o Patrick, então vão com os filhos para lá, né? Para começar a desbravar as terras de lá. Uhum. E aí viemos para cá. Na época a gente pesquisou mercado e etc. Não, falta essa parte de restaurante, barzinho, uma choperia, alguma coisa nesse sentido por aqui. Sim. E resolvemos abrir então a choperia, era Porto Beer, É, né? Quem conhece aqui em Itapema era ali perto da ponte do Perequê, né? eu- E aí abrimos por ali e ficamos ali praticamente 3 anos ali, 3 anos com o restaurante aberto ali. Pegou Isso. 3 temporadas, então. Exatamente, nós abrimos dia 28 de dezembro, ou seja, bem no forte de uma temporada. Aí trabalhamos aquele ano. No ano seguinte, a gente trabalhou ali também e também atendemos a temporada. Nós ficávamos ali na Nereu Ramos, bem na frente de um condomínio, o condomínio Splendor of the Sea. E eles nos convidaram para fazer o atendimento do restaurante deles também. Então, Ó, toda essa parte de atendimento a gente fez também. é só atravessar a rua também, né? Era só atravessar a rua. Atravessei alguma vez aquela rua ali. E, É, e teve a questão da ponte também, né? Que eu acho que isso atrapalhou um pouco o comércio de vocês ali, né? ali acabou atrapalhando um pouco, né? Não só a gente, mas todos os comércios dali, né? O que a gente estava num ponto como. Tanto de outro, né? Porque eu lembro Exato. que quando passava a ponte de Porto Belo, cara, tinha uma padaria que ela era muito famosa, assim, tipo, ela era muitos anos ali. E aí, com o Aham. que teve na ponte, infelizmente eles fecharam, né? Não a Sim, padaria, sim. tinha uma loja. Cara, tinha um monte de comércio ali que eu acho que foi muito prejudicado, a questão da É, ponte. E isso, infelizmente ali. então, e a questão da ponte também ajudou, né? Sim, A atrapalhar nesse sim. sentido, né? Atrapalhou bastante. Atrapalhou bastante, né? A ponte foi inaugurada recente agora, né? Então, ou seja, ela ficou 2 anos assim Dois fechada, anos. né? Deu 2 anos. Quanto um empreendimento que tinha. Acho que tinha mais do lado de Porto Belo do que o lado de Itapema, né? Isso. O que assim, os empreendimentos todos eles estavam localizados em avenidas principais das cidades, tanto Itapema quanto Porto Belo. E ali teve um momento justamente de fechamento da ponte em que os estabelecimentos ficaram como numa rua sem saída. Então não tinha trânsito, não tinha fluxo de movimentação ali, né? Então assim, realmente foi um período muito complicado, né? Tanto para a gente quanto todos esses outros estabelecimentos também, Uhum. né? E aí a gente teve que se reinventar. Vocês fecharem, foi? Ou ajudou? Ajudou, tá? Ali, assim, ajudou. Foi, assim, foi a ponte ali, a gente teve que se reinventar e etc. A próxima temporada não foi muito legal também, questão de movimentação. E aí a gente acabou realmente fechando, né, e partindo para outras áreas. Também nesse meio tempo, meu marido, ele foi convidado para trabalhar na parte administrativa de uma construtora Sim, aqui eu da lembro. cidade. Isso. E aí, assim, ele trabalhava o dia todo na construtora, aí de noite também tinha que tocar o restaurante, no almoço era eu que tocava, às vezes a gente se revezava à noite também, e aí foi um período bem complicado também, porque a gente também tinha na época já um filho grande e um filho Sim, pequeno, né? Temos até hoje os dois
estão crescendo muito bem, né? E aí dependiam da gente também, principalmente pequeno, né? Ele estava na época ali com 4, 5 aninhos, então a gente precisava também dar uma atenção mais especial para ele, né? E sentia falta e tudo mais, e é sábado, domingo e etc. E essa vida de restaurante, assim, principalmente em cidade turística, não é fácil, né? Sim. E vamos resolveram fechar e você teve uma grande oportunidade também, né? Não foi só seu marido, né? Isso, exatamente. Aí eu conversei com um amigo daqui da cidade, um amigo que ele trabalhou muitos anos com a área de turismo, né? A gente sempre conversa com ele por aqui, porque ele mora aqui já há muitos anos e tal, e sempre foi dessa área de turismo, e conversei com ele assim, pedi para ele assim, olha, eu vou ter que começar a trabalhar agora no outro lugar, né? O que que você me indica, né, procurar aqui? Eliana, você é de hotelaria e tal, né? Eu falei pra ele, é o que eu sei fazer, né? Eu trabalhei 14 anos em hotel, né? Então é o que eu sei fazer, conheço tudo de operação do hotel e etc. Ele olhou pra mim assim, viu, tá abrindo um hotel lá atrás da polícia rodoviária e tal, não sei o que, conversa com o proprietário, né? Eu tenho contato do proprietário, me passou. Aí conversei, né, com o Antônio, né, Antônio Excelente, ele falou assim, Ana, conversa com o Felipe, ele é o meu compadre, ele que tá tocando essa parte, ele que vai fazer as contratações e etc, conversa com ele. Tinha Aí aberto, conversei, né? Quando você entrou, não, tinha, né? Eu lembro que não, teve todo um, né? isso aí. Aí conversei com ele, aí fui lá com ele, ele me convidou para conhecer a obra lá do hotel, daí combinei com ele, conheci toda a obra do hotel, né? Ele já estava assim com os apartamentos quase todos finalizados, sabe? Tinham obviamente detalhes, né? Mas os apartamentos já estavam praticamente prontos, né? A mobília já estava toda lá, camas e assim o mais grosso assim já estava todo no hotel, né? E o hotel já estava tomando forma. E aí, não, mais pra frente, quando a gente abrir e tal, a gente entra em contato e etc e tal, né? Foi uma conversa assim, que foi algumas horas de conversa, acho que fiquei umas 2 horas lá no hotel, sabe? Conversando. E aí, nesse meio tempo, enquanto o hotel ali não abria, eu trabalhei de home office para uns amigos nossos, né? Já de longa data também da rede hoteleira, né? De área hoteleira. Eles pediram assim, Ana, enquanto você não se coloca aí, presta um trabalho pra gente, então. A gente precisa estruturar o nosso comercial aqui, né? É. E é um hotel do município de Barracão, que fica bem no oeste do Que Paraná, legal. faz divisa ali com Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, e a Argentina, e ali é fronteira seca. Então, ali é um hotel simples, um hotel assim, mais de viajante, mas eles têm um serviço muito bom. São pessoas muito boas, são pessoas da área e etc. Então, eles estão assim, levantando o hotel e etc. Eles arrendaram lá, então estão fazendo um trabalho muito legal. Eles pediram assim, ó, a gente vende, a gente não vende, a gente é comprado hoje, a gente precisa, inclusive, assim, ampliar os nossos canais de atendimento e etc e tal. Vamos estruturar um pouco esse comercial e etc, né? Uhum. Tá bom. Topei o desafio com eles, então, daí eu trabalhava daqui, eles de lá, a gente se falava muito mais assim por WhatsApp, ligação e tudo mais. E aí prestei esse trabalho para eles. Aí entrei em contato de novo com o Felipe, aí a gente já tinha até assim fechado, né? Ah, ó, assim que abrir, então eu te chamo, tá bom. Claro. Aí conversei com ele, ó, preciso voltar, começar a trabalhar, né? Preciso começar, e até porque implantação de hotel não é tão simples assim e tal, né? A gente precisa, tem muita coisa para Um desenvolver. projeto, né? Assim, é muito. As pessoas acham assim, vou montar um hotel. É. Não, é muita coisa. Eu brinco, né? Tem muita gente assim de outras áreas que viram pra gente e fala assim, nossa, quando eu me aposentar eu vou abrir uma pousada. Ah, Eu fico pensando, gente do céu, vai trabalhar muito então, não vai se aposentar, vai trabalhar muito então. mas eu penso que, assim, ó, aqui na Marina a gente também tá no planejamento da gente colocar uma pousada. Só que a pousada aqui é para pescador, entende? Tipo assim, não vai ser aquelas pousadas com baita café da manhã, que tem que ter toda aquela estrutura e tudo, né? Vai ser Sim. uma pousada que é na beira do rio, então tem toda uma diferença, né? Me fala você aí, que você é grande, né? Então não é aquela coisa, eu vou abrir uma pousada no litoral. Meu, olha só, É. olha, é diferente, né?
Exatamente. E aqui tem um desafio muito grande que é da sazonalidade, né? É, Então aqui a gente tem uma temporada muito marcante, né? A gente tem um pico de movimentação muito agressivo que acontece no período de verão, sim. né? Então começa ali mais outubro, novembro, dá aquele pico bem agressivo, depois se desce para fevereiro, março e daí cai, né? E aí quando começa a esfriar assim, aqui o litoral Tá bom. morre. O povo sobe a serra, Uhum. né? E eu falo assim, que agora que a gente está na temporada, né? Uhum. E é legal que quando eu resolvi vir para cá, não sei se você lembra, eu falei, né, que o projeto seria o Rio e Mar, que ia dar muito certo, porque a gente ia trocar de temporadas. Uhum. Eu estou na temporada, vocês já não estão. Então agora é o momento. Sim. Gente, vem para cá agora, que aqui tá calor, não tá? Querem fugir do frio, é só chegar pro Mato Grosso. E pescar, vem aqui que a gente está aguardando. Mas, Anneli, tá, você só continuando ali. E aí, eles planejaram, ficou o quê? Uns 2 ou 3 meses para eles abrirem, que eu lembro que foi um período até um pouco longo, né? Tipo, quando você Isso. quem foi a contratação e tudo. Aí eu comecei a trabalhar com eles em agosto. Uhum. Eu estou como gerente administrativa do hotel, Aham. né, então comecei a trabalhar com eles em agosto. Então toda essa parte de contratação de funcionário, né, Sim. enfim, assim, todo esse desenvolvimento de plano de cargos e salários e etc. A gente foi desenvolvendo ali dentro. Então esse pré-planejamento ali mesmo, né, planejamento Sim. antes de começar as contratações. Aí comecei a fazer divulgação de vaga, comecei a fazer o recrutamento, a seleção do pessoal e etc, né? Começamos a contratar Mas pessoal de reserva. de obra não é fácil. É, e a gente realmente assim acabou contratando quase na temporada, né? Então era essa equipe mais básica começou a trabalhar conosco dia 23 de setembro. O hotel abriu dia 30 de setembro, sabe? E E aí foi aí nós abrimos ali. na temporada todo mundo já está trabalhando, porque a maioria trabalha na temporada para descansar no inverno, né? E tava todo mundo já com os extras e tudo, né? Essas foi Exatamente. muito guerreiros. Nós abrimos então dia 30 de setembro. Aí trabalhamos 30 dias somente para os proprietários. Ali é um hotel de multipropriedade. Sim. Então é um hotel que esse período ali a gente atendeu somente esses proprietários, né? Esses cotistas ali, para fazer meio que um teste de operação, um teste de estrutura e etc. Aí dia 1º de novembro é que nós realmente abrimos o hotel, né? Abrimos ao público. E aí começamos a atender o público externo mesmo, né? E teve uma movimentação bem interessante. Ah, que legal. E como que tá agora? Como que foi essa temporada? Essa temporada foi nossa primeira temporada. Sim. Então foi uma temporada que a gente foi assim mais comprado do que realmente vendido. A gente teve um resultado muito interessante porque as pessoas estavam realmente curiosas para conhecer o hotel, né? Despertar, E né? Hotel novo e tudo novo. Pessoal que você estava acostumado, né? Não. As pessoas gostam de exatamente. novo, né? Isso é bom. É bem isso, com certeza. E assim, ali é uma região, a gente está, inclusive, assim, bem localizado, tá? Em termos de público mesmo, porque a gente está bem na BR-101 ali atrás da Polícia Rodoviária Federal, entre Itapema e Balneário Camboriú. Então, o fluxo de pessoas. A localização dele eu acho que é bem no meio das duas ali, não é? Isso, ali, inclusive, é o bairro Ilhota. Ele faz divisa com o Estaleirinho, que já é Balneário Camboriú, Isso aí, né? tipo, para quem vai, para quem vem, eu acho que é a mesma distância. Quem tá em Isso. Balneário tem uma para chegar até ele, né? Exatamente. O que varia muito é o mais rápido para ir para Balneário ou ir para Itapema conforme o trânsito da BR, né? O que varia hoje ali é isso. Mas ele é bem no meio do caminho mesmo. Sim, e me fala um pouco aqui, vamos sair um pouco da tua profissão. Vamos sair um pouco da hotelaria, porque já tá recebendo vários elogios aí, ó. Ah, Que legal. obrigada. É, eu acho que a tua área profissional é uma área maravilhosa, gigantesca. Eu acho que você, desde quando eu te conheci, a gente teve essa conexão muito legal, que eu acho que é um exemplo, entendeu? De batalhadora demais. Poxa, fechou o comércio, foi pro. A gente fala até o CLT, né? Que volta pro CLT, Sim. né?
e pegar, abrindo ainda mais em Itapema, né? Que a concorrência é gigante, né? O pessoal já a É. gente acabou de falar, o novo é legal. Só que Uhum, agora, eu penso assim, foi o novo, as pessoas já conhecem. E agora esse ano tem que vir o novo novamente. A gente sempre tem que estar mudando, né? A gente que mexe com turismo, uhum, eu falo que a cada semana eu mudo alguma coisa aqui na Marina, entendeu? Porque uhum. o pessoal vem e fala, e cada semana a gente está mudando alguma coisa, a gente está colocando, apesar que é o ano de recolocação mesmo, para abrir o destino, para Uhum. ser o que vai ser realmente. E eu acho que isso aí é a mesma coisa para você aí no hotel, né? Que foi o ano, a primeira temporada, vocês já sentiram para preparar para a próxima temporada. Exatamente. A gente já está nessa parte de planejamento mesmo, né? Hotelaria, turismo e etc. A gente sempre trabalha com meses de antecedência, às vezes ano de antecedência, né? Então, a gente já está vendendo o Réveillon, a gente já está vendendo a temporada do ano que vem, né? Então, e a gente nem chegou ainda no Dia dos Namorados, que daqui uns dias ainda tem a venda, inclusive Dia dos Namorados, que é uma data diferenciada, tem férias de julho, tem muita coisa ainda para acontecer esse ano e a gente já está vendendo no ano que vem, né? Então sempre tem essa E questão de ó, planejamento. eu acho que depois da pandemia, as pessoas ficaram mais assim, eu vou viver, né? É, Então, olha só, eu vou viver o ano que vem, eu já vou fazer isso, então eu já vou pagar, eu já vou fazer. Eu vi essa diferença um pouco, muita gente que está no meio do turismo já viu isso aí. Ah, o ano que é vem, verdade. então eu já vou pagar agora, já vou ver hotel, já vou, né? Você também sentiu isso que depois da pandemia veio isso? Um pouco Sim, assim. a pandemia fez com que as pessoas deixassem um pouco assim, o pensar num futuro muito distante, pensar um pouco mais no agora, né, e pensar na qualidade de vida. Algumas coisas mudaram, o comportamento do cliente mudou mesmo, porque eles estão muito mais imediatistas, eles não compram mais com tanta antecedência, a não ser, por exemplo, esse período de temporada mesmo, que eles estão organizando as férias, as Uhum. próximas férias, Uhum. né? Então, vamos dizer assim, o período de venda acaba sendo um pouco mais curto e tal, o que faz com que o empresário acaba tendo que se desdobrar mais, né, para poder fazer alguma promoção, alguma coisa assim, para vender um pouco mais antecipado, né? Então, assim, o comportamento do cliente mudou, né, com a pandemia para cá. É algo que a gente percebe assim, essa questão da inovação, ele ia sempre para o mesmo destino, necessariamente não vai sempre para o mesmo destino, ele muda de destinos porque ele quer conhecer vários lugares, né? Então, Sim. vamos dizer assim, na área de turismo, essa fidelização acaba sendo sempre mais complexa para ser feita, né? Então, é difícil você realmente fidelizar, porque o cliente ele não vai vir exatamente todos os anos no teu hotel, né? Ele vai procurar outras cidades e você está concorrendo com fora do país, você está concorrendo, às vezes, opa, ele comprou um carro, então não vai viajar esse ano, né? Comprou uma casa, fez um investimento diferente e tal, então acaba, às vezes, deixando de sair tanto ou viajar por um período mais longo para fazer viagens um pouco mais curtas e etc, né? É. Então, algumas coisas influenciam. E a gente ter, né? E É Annalise, isso agora aí. me fala um pouco da Annalise esposa, da Annalise mãe. Como que você Eu casa casei nova, né? Casei nova, tive assim? filhos Porque cedo. trabalha fora hoje, né? Porque É, você tem que estar lá, você tem que fazer esse planejamento. Como é que você consegue, entendeu? Como é que é a palavra certa, assim, conciliar isso tudo? Né? Ter aquele tempo para a família, ter aquele tempo para o esposo, para os filhos. Como é que você consegue? é sempre difícil, é sempre complicado, até porque, assim, essa questão de tempo você acaba se dividindo um pouco, né? Um pouco em trabalho, um pouco em família, casal, momento em casal e etc. É sempre difícil você conciliar tudo, é meio que um quebra-cabeça e um joguinho de xadrez, né? Para ver como vai fazer as estratégias todas para que tudo dê certo, né? E tem a vida pessoal da gente também, às vezes tem um médico, alguma coisa assim, ou às vezes a gente tem um pequeno também, tá com quase 7 aninhos, e às vezes fica doentinho, tem que levar para médico. Então você para que tudo que você está fazendo vai da
atenção para ele também, né? Ele cobra bastante essa atenção. Eu percebi que, assim, principalmente com filhos e principalmente com criança, mais vale qualidade do que quantidade, né? Então a gente tenta aproveitar ao máximo quando a gente está junto, né? Então sair, fazer alguma coisa, passear e tudo mais, né? Então esses momentos em família a gente acaba aproveitando muito mais assim, ai, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Ah, a casa a gente vê depois, a gente, como que é? Limpa a casa, lava a roupa e etc, a gente faz depois, né? A gente faz a hora que vai dando um tempinho, né? E vamos aproveitar um pouco mais assim, curtir um pouco mais em família mesmo, porque a gente, se não, durante a semana principalmente só trabalha, chega em casa tarde, chega em casa à noite, aí sempre tem alguma coisa para fazer, e aí é janta, é banho no pequeno e etc, põe dormir, uma parte sempre fica um pouquinho prejudicada, mas dali a pouco você compensa um pouco mais e depois vai organizando assim, né? Eu não vou dizer que a gente dá conta de tudo, né? É difícil dar conta de tudo com maestria, não vou dizer isso, né? Mas a gente tenta dar sempre o melhor. Um pouquinho isso tudo, né? Tipo assim, juntar um pouquinho, né? E tudo. Que bacana. É, E além disso, né? Ainda eu vejo que você é bem presente, né? No Costa Esmeralda, nos, né? Tudo. sim, Que, hoje que eu vi que você não conseguiu ir porque você tinha compromisso comigo. exatamente, exatamente. E eu já tinha marcado a confraria, daí você me convidou e tal. Semana passada deu, cara, é a mesma data. Deu, bom, não vou na confraria, né? Daí por fim acabou adiando a confraria, vai ficar para o mês que vem. Eu acho que É, essa, daram até ali, né? Que tá tendo a Semana do Empreendedor, que, nossa, é uma semana que, ai, eu tô vendo. Ai, que vontade de estar lá. Prazer né? aqui. Meu, tá maravilhoso. Olha só, no nosso test tour, no estúdio, a gente tinha as 3 perguntas. E aqui na live também nós temos essas 3 perguntas. E eu separei E tá bom. para você, que eu acho que foi bem, pegando assim da tua bio, eu fui lendo ela e tudo, e eu acho que essas perguntas ficou bem bacana, que também vai passar um pouco para as pessoas, né? Que às vezes as pessoas olham assim e falam, nossa, como que ela consegue fazer isso tudo? Eu não consigo. A gente, né? E eu acho que hoje em dia as pessoas se inspiram muito em outras Uhum. pessoas. Elas olham e falam assim, nossa, ela consegue, eu também vou conseguir, eu também vou Uhum. ter aquela garra, não? Então a gente Sim, vai para 3 perguntas para você. São perguntas bem legais. Você pode pensar, se você falar assim, eu não quero responder, tá tudo certo, tá? tá bom. Primeira pergunta foi: qual foi o momento decisivo da sua jornada que te trouxe até onde você está? E o que você aprendeu com tudo isso? Eu acho que na minha vida eu sempre tive alguns momentos decisivos, tá? Eu digo isso porque eu trabalhei muitos anos na mesma empresa, né? Eu trabalhei 14 anos na mesma empresa, eu saí um período, voltei e tal nesse meio tempo, mas eu trabalhei com meu pai, né? E foi um grande professor, assim, até hoje, assim, tudo que eu sei de hotelaria eu aprendi com ele, Isso é né? E bacana. aí, gestão de pessoas e lidar com as pessoas e estratégia e tudo mais. Então, assim, eu acho que um momento decisivo da minha vida foi quando eu comecei, por exemplo, a trabalhar lá no hotel. E trabalhar em família não é tão simples assim, embora a gente sempre administrou muito bem, nunca teve problema assim de levar para Importante. casa. Isso é muito importante. Onde é desafiador, é desafiador. Uhum. Mas a gente sempre soube separar muito bem isso, sabe? A gente sempre soube separar, assim, o pessoal do profissional. Embora muitas vezes eu chegava, por exemplo, na sala dele para conversar com ele, eu chegava e falava assim, pai, preciso ver tal assunto contigo assim, acessado, né? Quando eu mandava um e-mail para ele ou que estava perto de outras pessoas, ou eu me referia a ele, eu aprendi inclusive com uma consultora, ela fala a chamar ele de senhor Wilson, né? Então eu sempre chamei ele assim profissionalmente, Sim. né? Então, lá dentro, inclusive, a gente nunca se tratou assim de filha e pai Olha, perto de outras pessoas, que legal. né? Somente entre nós. Isso é importante porque os outros têm que entender isso também e saber separar as coisas. Mesmo que a gente. Um momento decisivo foi esse. E outro momento decisivo da minha vida mesmo foi quando eu e meu marido nós viemos para cá,
também, né? Foi uma mudança de vida. A gente sempre gostou muito de praia e tal. E assim, morar aqui, para mim, é um paraíso, é uma realização pessoal assim muito grande, Itapema é uma, né? cara. Eu É. falo vim pra cá porque a oportunidade foi gigante, mas Hum. assim, tô aqui, mas meu coração ainda continua aí, gente. Então, e aí, assim, sempre que eu tenho oportunidade, por exemplo, eu olho para o mar e olho assim, gente, eu tô no paraíso, né? Eu amo morar aqui. Então, essa qualidade de vida para mim hoje é muito importante e vale muito, né? Então, eu sou muito grata, inclusive, pela oportunidade da gente ter vindo para cá. Outro momento Uhum. importante, por exemplo, é esse reinício na hotelaria, né? Essa volta para a hotelaria. Eu fiquei 3 anos e pouquinho afastada da hotelaria, né? E agora voltando para a hotelaria. Eu digo, a gente não larga de uma vez, né? A gente não larga 100% a hotelaria, né? O turismo. Então, essa volta para a hotelaria também foi um outro momento importante. Eu acho que é gostoso você voltar porque você gosta de fazer, né? É É, preenchedor para isso, né? Foi um dos motivos de eu aceitar vir para cá, porque realmente eu ia fazer sim. o que eu gosto. Eu amo turismo, vocês sabem, meu, nossa. E eu continuo com os parques aí e tudo, e continuo implantando todas as minhas ideias, tudo aqui. E graças a Deus, Deus está me honrando, honrando a minha família, que está dando tudo certo. Então vamos para a nossa Ai, segunda que pergunta. bom. Ó, se você pudesse enviar uma mensagem, ó, vamos lá, para todas as pessoas que estão começando agora na sua área, o que você diria para elas? Ai, respira fundo e vai. Só se joga. É uma área assim muito gostosa de trabalhar. É uma área muito gratificante porque a gente vê principalmente assim a alegria das pessoas que estão tirando férias, estão aproveitando aquele momento, estão descansando. É complicado porque muitas vezes a gente está trabalhando nas férias dos outros, então é sábado, domingo, feriado, então isso é pesado, tá? Eu não vou mentir que não é porque é pesado, sim, mas é muito Certeza. gratificante, né? Mas assim, em contraponto, uns anos atrás meu pai até teve um problema de saúde, certo, tá muito bem, né? Mas na época eu lembro que eu olhei para minha mãe, a gente no hospital, eu olhei para ela e falei assim, era um sábado, eu olhei para elas e falei assim, hoje o normal seria eu estar trabalhando dentro do hotel, né? E hoje a gente está aqui com o pai internado, né? E aí a diferença é que assim, eu dentro do hotel eu estou trabalhando com pessoas felizes, né? Eu aqui no hospital, essas pessoas que estão trabalhando aqui, elas nem sempre estão trabalhando com pessoas felizes, né? A maioria Claro. das vezes quando estão em hospital, é assim, é um outro parto, né? Mas a maioria das vezes as pessoas estão doentes, passaram por uma cirurgia, por alguma dificuldade, às vezes até um óbito, né? Então, assim, eu não reclamo de trabalhar num final de semana com pessoas felizes. Agora, eu acho que para mim seria muito mais pesado trabalhar, por exemplo, num hospital, né? Então isso é mais complicado. Com certeza. E vamos então para a última pergunta. Uhum. Como você enxerga o futuro da sua área nos próximos anos e que papel você quer estar nessa transformação? Porque realmente cada ano o turismo se É. transforma, cada ano a economia se Ah, transforma. A gente tinha falado um pouquinho no começo da live, a gente tem que se renovar a cada ano, nós que somos dessa área, porque eu falo assim, uhum. que turismo e hotelaria, eles são um casamento, né? Sim. Eu mesmo muito o destino, a gente monta o destino, a gente vende o destino, mas a hotelaria está ali grudada, porque eu também, principalmente eu preciso da hotelaria na minha área. E vocês precisam da gente, a gente, para vender vocês. Então, como que você o que você acha dessa transformação? Como que você imagina? Eu acho que assim, ó, é complicado a gente prever, é difícil a gente prever o futuro, né? Mas assim, turismo está muito em alta e a gente vê assim o mundo inteiro, assim, quase todo dia um destino lotado de gente, outro destino lotado de gente e tal, no mundo inteiro isso, né? Não é diferente, por exemplo, aqui pra gente na temporada, né? Então essa crescente do turismo continua existindo.
talvez o que vá mudar um pouquinho seja justamente a evolução dos destinos turísticos, né? Se você, enquanto cidade, atrativo turístico, empreendimento, não melhorar, não avançar, não inovar, você vai acabar ficando para trás, né? Então a gente percebe que assim muitos dos destinos estão se reinventando, estão se renovando. É necessário ter novos equipamentos turísticos e etc. Né? Uhum. Então, assim, eu fazendo parte dessa transformação, vamos pensar assim no turismo aqui de Itapema, né? Então, eu tô, como você comentou do convention, né? Então, assim, eu sempre tive muito ligada a eles, até entidades nascerem em casa, né? Sempre teve essa questão do associativismo, das associações, das cooperações, né, entre empresas, entre municípios, muito próximo da minha realidade. Eu sempre vi isso na minha casa, né? Então, acho que esse momento assim acaba sendo gratificante poder fazer parte disso também, né, para evoluir o turismo aqui da cidade. Sim, isso é legal. É. E a gente quase no fim da nossa live, como eu te falei, a gente faz o mesmo tempo ali do Cast Tour. E, Annalise, hoje, para quem quiser conhecer mais um pouco do seu trabalho, conhecer um pouco a Annalise, apesar de você hoje estar trabalhando interno num hotel, se alguém precisar de uma Uhum. assistência sua, você faz? Você está liberada para ter essa abertura ou não? É o que a gente pode conversar. É o que a gente pode conversar, né? Assim, é claro, para uma consultoria, alguma coisa assim, a gente avalia, inclusive, o tamanho do trabalho, né? O tamanho da necessidade também do cliente, né? Então, para poder. Mas assim como tem meu marido do lado também, que sempre trabalhou em hotel também, entende tudo de operação também, né? Tanto a parte de hotel quanto restaurante também. Ah, Então, assim, os dois conseguem, inclusive, conciliar isso daí, né? Se não vai um, vai o outro, por exemplo. A gente já fez, inclusive, isso. é bacana. Então, para a gente finalizar a nossa live, Sim. para a gente só finalizar aqui, respostas rápidas em uma frase só, Annalise. Deus. Deus é tudo, né? Deus é tudo. Se ele não estiver presente na vida da gente, a gente não é nada sem ele. Verdade. Família, Família é a base. Família é a base. Vivo pra família. amigos. Amigos fazem parte da nossa vida, como uma família que a gente escolhe. E para a gente finalizar, Annalise. Analises, Analises é Analises. É um pouquinho de Deus, um pouquinho da família, um pouquinho de amigos, é um pouquinho de tudo isso junto. Ai, Annalise, ó, quero te agradecer muito por ter aceitado fazer a live comigo. E para quem quiser te achar, qual que é as suas redes sociais? Deixa aí pra gente. Meu Instagram, então, é @analises, escreve tudo junto, com Z, é, e pode me chamar por lá, pode me chamar lá no direct, que daí a gente direciona lá pro WhatsApp e daí continua a conversa. É isso aí. E muito obrigada também pela oportunidade, viu? Imagina, eu te agradeço, espero que você tenha gostado. É um bate-papo não muito longo, né? Mas eu acho que é muito produtivo, até porque a gente fala do seu trabalho, a gente fala de você, as pessoas se abrem um pouco, né? É o que eu falo, o Cast Tour é um tour, não só do turismo, mas é um tour na tua vida também. E se você ficou Sim. curioso, quer saber mais da Annalise, corre lá nas redes sociais dela, né? Acompanha, ela é atleta também, tá, gente? A gente não Ah, comentou isso, mas ela é atleta também. Eu sou zero. Eu fico olhando e falo assim, cara, um dia você assim, acordar cedo, eu né? tento, eu tento. Eu tenho inspirações aí também. Nelisa, ó, o convite está para você vir até Colíder, conhecer a cidade maravilhosa, até a Marina Pôr do Sol, tá? E Muito aquele obrigada. coração, estou morrendo de saudade de vocês e continuo sendo essa pessoa maravilhosa. Igualmente. Imagina, também muito obrigada pela oportunidade. Vou aparecer por aí também. Venha para cá também dar um beijo na gente, tá? Assim, E vamos conversando também. Estamos com saudade por aí, tá? aquele beijo na família e muito obrigada mesmo. Obrigada também. Tchau, Vânia. Tchau, tchau.